Hare Krishna, boa noite. Vou começar cantando enquanto o pessoal vai chegando. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Hare Krishna, boa noite. Queria agradecer pelo convite do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo. O meu nome é Radha Shakti Devidasi, sou discípula de Chandramukha Swami e hoje vamos falar sobre a Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 18. Então, repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estão lendo o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 6, verso 18. Yadha vyanitam chitam atmani eva tishtate nishpriha sarva kamebhyo yukta ityuchate tada. Yadha, quando, vinyatam, particularmente disciplinadas, chitam, a mente e suas atividades, atmani, na transcendência, eva, de certo, avatishtate, situa-se, nishpriha, sem desejo, sarva, por todas as espécies de, kamebhyo, gozo dos sentidos materiais, yukta, bem situado em yoga, iti, assim, uchate, disse que é, tada, nesse momento. Então, tradução. Quando o yogi, pela prática da yoga, disciplina suas atividades mentais e se situa em transcendência, desprovido de todos os desejos materiais, disse que ele está bem estabelecido em yoga. Então, eu vou começar a fala de hoje trazendo um pouco do contexto do capítulo
e depois eu vou ir lendo o significado e comentando, que é uma das formas que a gente pode fazer isso, em vez de ler o significado direto e depois fazer o comentário, mas eu vou comentando ao longo do significado. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Tinamne Namaste Guru Prestaya Hridyananda Padashri Prabhupada Karuna Shakti Vitasara Pracharine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Tinamne Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Visheshi Sunyavari Paschatya Shatarine Magyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chaksharam Veritanyana Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasri Gaura Bhaktavrinda. Então, neste capítulo 6, Dhyana Yoga, nós temos, Krishna fala nesse verso aqui, né? Atividades mentais disciplinadas, situado em transcendência e desprovido de desejos materiais, ele coloca. Então, essa pessoa que está nessa condição mental, ela está bem estabelecida em yoga. Então, a gente tem aqui, nesse capítulo, um Yogeshvara, o senhor da yoga, Krishna, como ele é chamado, ensinando o processo de yoga para Arjuna, o que é muito interessante, é muito fidedigno, né? Que seja apresentado por aquele que é o senhor, o controlador e a fonte da yoga, a yoga personificada, né? Ser Krishna. Então, ao longo desse capítulo, Dhyana Yoga, Krishna vai estar explicando alguns pontos fundamentais para Arjuna para chegar nesse ponto dele dizer isso. Esse verso, essa primeira parte do verso, ela é como se fosse um resumo do que Krishna foi falando ao longo do capítulo inteiro. Então, as atividades mentais disciplinadas, situado em transcendência e desprovido de desejos materiais. Então, o que Krishna conceitua e explica para Arjuna do verso 1 ao 18, até esse momento? Ele vai explicar o que é renúncia. Então, renúncia, de acordo com Krishna, que ele está falando para Arjuna, significa desapego aos frutos da ação, ou seja, não agir contando com o resultado das ações, e também o trabalho por dever. Então, executar a ação por dever e não se apegar ao resultado dela. E aí depois ele diz para Arjuna que essa pessoa que tem esse conceito de renúncia e que pratica renúncia nesse sentido, não se ausentando da ação, mas não se ausentando, renunciando ao gozo dos sentidos do fruto da ação, no caso. Então essa pessoa é um místico verdadeiro, ele coloca. Esse é um místico verdadeiro e está de fato situado em renúncia. Depois ele coloca para Arjuna que essa renúncia de fato é yoga. Então, yoga no sentido dessa conexão com o Supremo, mas a gente vai ter outra palavrinha-chave no verso aqui, que é a palavra yukta, que é o conectado. Então depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então essa renúncia, dentro desse conceito de desapego aos frutos da ação e de trabalhar por dever, de acordo com o Dharma, e não pautado nos interesses pessoais ou contando com os resultados, essa renúncia de fato é yoga. Então ele está conceituando renúncia e está conceituando yoga. Aí depois do verso 5 ao 7, Krishna vai estar falando para Arjuna sobre a mente. Então a mente como aliada na liberação. E essa mente como aliada na liberação, ela permite um contato com a super-alma. Então depois ele vai falar, né? A mente, quando controlada, é a melhor amiga e quando não, é a pior inimiga. Essa é uma coisa que a gente escuta repetidamente da Bhagavad Gita, é um conceito muito presente, porém, a gente prestar atenção nele no dia a dia é muito desafiador, porque a mente ela tem um estado natural de agitação. Então a gente vê que colocar a mente em algo no qual ela se pacifique é algo muito desafiador, e aqui Krishna está ensinando como fazer isso. A gente vai ver mais pra frente também. Depois que ele fala desse estado da mente, da renúncia, do yoga, do estado mental necessário para que a pessoa tenha contato com a super-alma. Então o contato com a super-alma não se dá diretamente pela mente, porém a mente pacificada vai permitir que exista uma relação com a super-alma. Então é extremamente importante. Depois ele vai falar quais são as características, qual é o estado que uma pessoa autorrealizada, que um yogi está situado. Então, ele é satisfeito, mas ele é satisfeito por quê? E tudo isso é muito importante a gente conceituar. Ele é satisfeito porque ele está fixo no conhecimento e percepção. Ele está satisfeito com o conhecimento e a percepção que ele adquiriu através da prática do yoga, dessa conexão com o Supremo. Ele está situado transcendentalmente,
ele é autocontrolado e ele é equânime. Então são esses 4 itens que Krishna define como autorrealização e como um verdadeiro yogi. Um yogi é equânime, é autocontrolado, é situado transcendentalmente e está sempre satisfeito devido ao conhecimento e à percepção que adquiriu. Então, tudo pautado numa ciência espiritual. Depois, Krishna vai dar uma ênfase nesse sentido. Ele vai dizer que mais avançado ainda, que esse que está situado em autorrealização yogi, e é de fato uma ênfase porque ele já colocou nos versos anteriores equanimidade, mas ele vai colocar de novo, ver igualdade entre extremos opostos. Krishna vai dar exemplos de uma pessoa virtuosa e uma extremamente pecaminosa, uma pessoa honrosa e uma desprovida de honra. Ele vai dar exemplos de situações de consciência nesse mundo. E os exemplos todos são ligados a pessoas. E aí ele vai dizer, bom, essa pessoa que vê igualdade entre extremos opostos é mais avançado ainda que os anteriores. Então, esse ponto é bem interessante Krishna enfatizar isso. Porque muitas vezes a gente entra no caminho espiritual e a gente começa, sem querer, querendo ou não, a ver muita diferença entre os estados de consciência de uma pessoa e outra. Então, Krishna está dizendo aqui que uma pessoa realmente avançada, ela consegue ver além desses estados de consciência manifestos. Mesmo uma pessoa extremamente pecaminosa e uma pessoa santa, é muito revolucionário esse conceito na realidade no mundo material e de dualidade. Elas são, no sentido de alma espiritual, no conceito metafísico, iguais, né? Elas têm uma identidade espiritual pessoal, porém, o que significa que elas são iguais? Que elas têm o mesmo valor para Krishna, e ambas são Satchitananda, são jivas, almas espirituais. Então, nesse sentido, quando a pessoa consegue ter essa visão constantemente, perceber isso, não que ela vá se tornar injusta, ela vai ter que conciliar uma visão metafísica com uma visão material. E aí ela vai poder agir de acordo com o Dharma, né, adequadamente, e estar situada em transcendência ao mesmo tempo. Então, depois Krishna vai dizer para Arjuna assim, aquele que está ocupando corpo, mente e ego no Supremo também está situado de forma muito avançada, transcendentalmente. Aí depois do verso 11 ao 14, ele vai descrever técnicas yógicas. E é o senhor do yoga descrevendo técnicas de yoga, assim, então como sentar, como respirar, em qual local, qual é o contexto, o que você tem que fazer, como você tem que se posicionar, né? Então é bem interessante, assim, ele está ensinando isso para Arjuna e depois nas próximas palestras vocês vão ver o que acontece, que Arjuna vai rejeitar esse sistema. Mas Krishna dá todas as opções, porque tem muitas opções de como chegar a Krishna. Porém, no final dessa descrição dos métodos técnicos de yoga, ele vai dizer assim, tem que se perceber que a meta última é vir a mim. Então, ver a mim como a meta última. Então, isso é praticar yoga, ver a meta como Krishna, como Deus. Porque quando a gente perde a visão da meta dentro da prática, isso fica um pouco deslocado. Né? E é o que a gente vê que acontece muito nessa era de Kali, né? Se perde a visão da meta. Então, Krishna coloca, ver a mim como a meta última. Faz parte do processo de yoga, compreender isso. E, de certa forma, a gente fazendo parte da ISKCON, dessa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ou se a gente é simpatizante ou qualquer coisa assim, uma das grandes intenções assim, da ISKCON é isso, né? É estabelecer a posição de Krishna. Então, quem é Krishna? Então, ele é a meta última dos processos espirituais. E quando a gente estabelece uma meta individual e coletiva, a gente muda o rumo, o caminho das coisas, né? Então, é de extrema importância, assim, a gente sempre está consciente e compartilhando reflexões sobre meta da vida. É muito importante isso. Aonde você quer chegar, com o que você está fazendo, né? O que você está fazendo, você acha que você vai atingir algo realmente satisfatório? Qual é o seu objetivo? Vamos conversar sobre esse objetivo, né? Importante, porque esse tipo de debate não surge na escola, os nossos pais não nos perguntam, nessa era que a gente está vivendo a gente não tem esse tipo de contato, de conversa mais na sociedade de forma trivial. Então é muito abençoado que nós tenhamos espaços para conversar sobre isso. É do maior interesse da alma esse tipo de assunto. Então, esse é um resumo do que... e depois tem o último item, 16 e 17, que Krishna vai falar para Arjuna que se deve se comer, dormir, divertir-se e trabalhar em equilíbrio. Então, é um pré-requisito para praticar yoga que tem as atividades da vida reguladas. A gente observa como é desafiador fazer isso mesmo hoje em dia.
É uma coisa tão simples. Assim, eu estudo Ayurveda e no Ayurveda eu vejo como isso é realmente desafiador, porque hábitos é uma coisa muito difícil de mudar. Por isso que no sistema da Bhakti Yoga se enfatiza tanto essa questão da associação, de estar relacionado com pessoas que já conseguiram fazer aquilo que você quer fazer. Porque hábito é difícil, o simples hábito de regular sono, regular alimentação, regular diversão, regular o trabalho é tão difícil, é muito fácil a gente, por essa atmosfera do modo da paixão, da vida cotidiana, a gente acabar caindo mais para um ou mais para outro. Cada um vai ter essa tendência, mas a gente vê que tem tendências a pessoas que dormem demais, ou que dormem de menos porque trabalham demais, ou pessoas que comem demais para descontar, ou pessoas que comem de menos também por viés, doença psicológica, ou também por questões de avanço espiritual, buscar avanço nesse sentido, com jejuns e tudo mais. Excesso de diversão. Assim, essa é uma coisa que eu vejo que é muito evidente assim na era de Kali, tanto o excesso de trabalho como o excesso de diversão. Assim, as pessoas às vezes levam a vida delas como se fosse aquela coisa, você só tem uma vida, né? Viva ela agora. É muito delicado afirmar isso, tem que ser muito equilibrada essa compreensão. Sim, você tem que fazer o melhor nessa vida, ela não é a única. Já tiveram várias, né? Esperamos que não tenham muitas mais, né? Nesse mundo material. Porém, a gente gastar todo o nosso tempo com entretenimento é uma grande perda de tempo e uma grande ilusão, porque a gente acredita que está desfrutando, que está sentindo prazer, que está se divertindo com coisas triviais, porém, na realidade, não estamos. Mas também, dentro do cumprimento do dever, do Dharma, da vida espiritual, é necessário que se tenha momentos de diversão. E essa diversão, ela pode ser espiritual. Até uma vez, uma irmã espiritual minha perguntou para o meu mestre espiritual como é que um devoto se diverte. Aí no mestre espiritual falou assim, ó, ele se diverte em Kirtana, ele se diverte com os devotos, ele se diverte tomando praçada, ele se diverte... A vida espiritual, ela é alegre, como Krishna diz no Bhagavad Gita, ela é divertida. Então a gente pode se divertir de forma espiritual também. E é legal que a gente veja entretenimento na vida espiritual para não se tornar uma coisa insípida, seca, que se torna insustentável, né? A gente faz parte da natureza da alma, a alegria e o prazer. Então, trazer essa alegria e o prazer para o nosso processo e para o processo dos outros é muito satisfatório, muito benéfico. Se a gente ajudar os outros a sentirem que o seu processo é alegre, divertido, a gente vai perceber isso mais ainda no nosso processo. Então, se você sente talvez carência de algo no seu processo, faça um movimento mútuo de incentivar os outros naquele sentido que você acaba recebendo em troca de volta aquilo. Porque é aquela coisa, quanto mais você, por exemplo, partilha conhecimento, mais você recebe. Quanto mais você partilha alegria, mais você recebe. Quanto mais você é bondoso, mais bondade você recebe. Porque tudo é uma questão de exercício. São músculos espirituais que a gente fica malhando quando a gente está fazendo esses esforços em relação aos outros. E Krishna fica satisfeito com isso. E por Krishna ficar satisfeito com isso, a gente recebe essas qualidades, né? Então, agora vamos ler o significado de Prabhupada. E eu vou lendo o significado e vou comentando. Não é muito grande esse significado. As atividades do yogi distinguem-se daquelas de uma pessoa comum, pela maneira característica de ele refrear todas as espécies de desejos materiais, entre os quais se destaca o sexo. Então, vou lendo parte em parte, vou comentando. Aqui Srila Prabhupada coloca que as atividades de um yogi, de uma pessoa, ou seja, o que é um yogi? Uma pessoa situada em yoga, que Krishna está dizendo no verso, que é uma pessoa bem situada em yoga, porque podemos não estar tão bem situados em yoga. Então, essa pessoa, yogi, praticante de yoga, que está buscando conexão com o Supremo e almeja estar yukta, conectado com o Supremo, ela se distingue no sentido de gozo material das pessoas comuns. E isso, assim, é muito evidente, porque quem são essas pessoas comuns, né, que Srila Prabhupada está falando? É toda a sociedade que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, existe um tempo cósmico que a gente está vivendo, a gente tem que levar ele em consideração quando a gente está estudando essa filosofia, quando a gente vai ter a nossa prática, que tipo de atenção que a gente tem que dar, porque nós estamos inseridos neste contexto. Ninguém precisa ficar paranoico ou qualquer coisa assim, né? Porque isso não é benéfico para o processo, mas é bom que a gente esteja atento para isso. E toda a constituição da nossa sociedade, ela, de certa forma, indiretamente nos influencia a entrar nesse estado oposto do estado do yoga. Então, ela nos influencia a buscar os frutos da nossa ação, a desejar, a querer gozo dos sentidos, a trabalhar e se esforçar
por interesses pessoais, egoístas, e não por interesses espirituais ou sociais ou humanitários, né? Então, a nossa educação é assim. Fico observando muito a educação que a gente tem na escola, no ensino médio, depois a educação que a gente tem na faculdade. A vida familiar, desde quando a gente cresce, a nossa família muitas vezes também não nos dá esse tipo de instrução nesse contexto que a gente vive atualmente, de que, por exemplo, não deveríamos viver para o gozo dos sentidos. Imagina, quem é que escutou, sem ser filho de devoto, quem é que escutou isso quando era criança, quando era adolescente, assim, que foi instruído fortemente nesse sentido por um professor ou por um familiar, né? Talvez até tenha alguém escutando aí que tenha sido instruído nesse sentido, mas é muito raro. Então, a grande maioria da nossa educação, da nossa vida familiar, da nossa cultura, do marketing televisivo, outdoor, enfim, todo o bombardeamento de informações que a gente recebe, as filosofias, né, que a gente recebe, elas acabam sendo voltadas de certa forma, para o gozo dos sentidos, porque quando essa personalidade suprema, Bhagavan, quando Krishna não é colocado no centro, querendo ou não, existe um viés de gozo dos sentidos, né? Ele vai ter vários níveis, pode ser mais sutil, pode ser mais grosseiro, mas ele vai estar presente. Então, a gente cresce dentro desse contexto, né? Então, essa nos torna, assim, muito suscetíveis ao gozo sensorial. E o processo do yogi é justamente o contrário. O yogi está buscando refrear esse contato sensorial com a matéria, mas Krishna vai estar aqui ensinando para Arjuna como fazer isso da forma correta, como fazer isso da forma adequada. Então, colocando os sentidos a serviço do Senhor dos sentidos, né? Rishikena Rishikesha. Então, essa é a forma apropriada de se controlar os sentidos. A gente não refreia os sentidos, mas a gente utiliza eles da forma adequada. E isso é educação. Por isso que a gente fala que a ciência da Bhagavad Gita é Raja Vidya, né? É o rei do conhecimento. Porque isso educa as pessoas em relação ao corpo que elas têm, a como lidar com esse corpo que elas têm aqui. Então, isso acontece nessa era de Kali. Assim, não é uma justificativa, mas é um fato de que isso acontece devido à falta de conhecimento. Como o conhecimento espiritual, esse Raja Vidya, né, esse rei do conhecimento, não é tão dissipado, não é tão divulgado, assim, as pessoas não têm acesso a isso na sua vida cotidiana, na sua casa, na sua família, como eu disse, em todos os locais onde a gente atua socialmente, acaba que os sentidos eles têm que se aferrar a alguma coisa, porque existe uma lei máxima em relação aos sentidos, é que eles têm que se ocupar em algo. Então, numa sociedade na qual o conhecimento espiritual não está presente, é um fato assim que os sentidos tendo que se ocupar em algo, eles vão se ocupar em quê? Em gozo dos sentidos. Por que espalhar conhecimento espiritual é importante? Porque daí a gente tem aonde colocar os sentidos. Não é simplesmente que, não desfrute sensorialmente nesta era de Kali. É muito difícil manter isso por muito tempo, são raras pessoas que conseguem e depois, de acordo com a Bhagavad Gita, elas voltam a entrar em contato com a matéria. Por isso que é sumamente importante a disseminação do conhecimento espiritual. É um serviço social, é um serviço humanitário, porque, como eu disse, né, eu vou repetir, os sentidos não têm aonde se segurar. É como se fosse assim, tá se segurando para não cair, assim, né? Então, se o sentido não se apegar à matéria, né, ele tem que se apegar a Krishna, mas não tendo Krishna, não tendo conhecimento espiritual, não tendo Deus, não tendo informação transcendental, ele não tem aonde se segurar. E não existe até pode-se pensar, em alguns casos, que exista uma aparente neutralidade, mas o que acontece de fato não é isso. O que acontece é que ou a gente está vinculado à matéria ou a gente está vinculado a Deus, vinculado a Krishna. Então, é uma questão de acessibilidade esse conhecimento espiritual. Tenho visto muito dessa forma ultimamente. E essa prática e reflexão de controle sensorial, ela é um privilégio, gente, nessa era de Kali, assim. Refletir, poder pensar que os sentidos não devem estar completamente soltos, entrando em contato com tudo que se apresenta para eles, é um grande privilégio, porque, como dito anteriormente, a nossa cultura e todos os locais que a gente se apresenta é simplesmente para desfrute. E um privilégio maior ainda do que poder refletir, debater e praticar sobre isso é poder ter contato com pessoas que conseguiram isso, pessoas que estão indo na contramão dessa avalanche de gozo sensorial,
de desconexão consigo, de contrário do yoga, de desconexão com Deus, porque quanto mais a gente aferra a trazer prazer para a gente mesmo, dessa forma egoísta, mais a gente vai estar vinculado com a matéria, mais afeição pela matéria a gente vai ter e mais distante desse conceito de yoga a gente vai estar. Então, poder ver, entrar em contato, se associar, escutar, conversar com pessoas que tiveram sucesso nesse processo de usar os sentidos para Krishna, que é uma forma correta de controlar os sentidos, é um grandiosíssimo privilégio. A gente não tem nem ideia do que é isso. A gente tem que ser muito grato por poder ter acesso a grandes personalidades que estão disponíveis por aí, compartilhando conhecimento, etc. É uma raridade nesse mundo mesmo. A Srila Prabhupada vai comentar no significado depois, na mesma parte que eu li, que entre os quais se destaca o sexo. Então, por que Srila Prabhupada coloca isso, né? Então, eu acho que é uma coisa que deve ser dita, porque a gente às vezes, quando ouve falando sobre sexo ou sobre relação sexual dentro do contexto de temáticas espirituais, a gente pode achar que é meramente uma hipocrisia, que é meramente uma hipocrisia, que não é pautado em ciência, entende? Justamente porque é um assunto que nos toca em muitos sentidos. A maioria das pessoas tem problemas sexuais ou problemas com a sexualidade, ou enfim, é muito comum isso em Kali Yuga. Então, mas esse é um assunto que Srila Prabhupada apresenta e não deve ser visto como uma moralidade hipócrita, porque não é. Né? Srila Prabhupada apresenta isso de forma muito científica. Então, por que Srila Prabhupada destaca o sexo? Aí eu vou colocar alguns itens aqui só para não deixar passar esse ponto, porque às vezes a gente escuta e meio que deixa passar, mas é bom a gente comentar. Então, todos os sentidos são envolvidos, né? É uma das únicas atividades no mundo material no qual todos os meus sentidos se envolvem. A mente, ela é bombardeada pelos sentidos, então a nossa mente, a nossa psicologia mental vai se formando de acordo com isso. Todos os corpos que cobrem a alma são envolvidos, então a gente tem esse corpo grosseiro, aí depois a gente tem a mente, depois a função da mente como sentir, pensar e desejar, que vai estar sendo bombardeada pelos sentidos desse corpo grosseiro. Acima da mente a gente vai ter a inteligência, né, que é a função da inteligência, é o discernimento, é eu saber fazer escolhas. Quem escolhe é a inteligência, não é a mente, né? Só que essa inteligência ela tem que ser nutrida, ela tem que ser alimentada, porque senão... aí tem um ponto bem interessante. Chandramukha Swami até colocou uma vez numa palestra sobre... Ele citou Fernandinho Beiramar, né? Eu achei bem interessante que ele falou que é um traficante, acho que ele já abandonou o corpo, um traficante assim que fez maldade para muita gente, se tornou muito rico, muito conhecido e tudo mais. Mas ele era bom para as pessoas do entorno dele, né? Mas para outras ele destruiu famílias e muitas pessoas por causa da disseminação das drogas, né? Mas assim, Chandramukha Swami colocou que ele é muito inteligente, né? Ele era muito conhecido por ser muito inteligente, dominava várias ciências, matemática, isso, aquilo, sabia fazer toda uma organização, era um ótimo administrador e tudo. Só que o que é essa inteligência? É essa inteligência que a gente está falando aqui que vai discernir esse viver? É isso? Porque a gente vê muitas pessoas muito inteligentes na era de Kali, mas qual está sendo o resultado desse tipo de inteligência? Então, a inteligência também é um corpo sutil, ela também é uma forma de perceber esse mundo e, de certa forma, quando a gente utiliza a inteligência para satisfazer os nossos desejos, a gente está desconectado dessa percepção maior de como utilizar a inteligência espiritual. Por isso, a inteligência é os olhos, mas o que é a luz que faz os olhos enxergarem? Porque não adianta ter olhos se a luz está apagada. Então, quando a luz está apagada, a gente não enxerga absolutamente nada. E você pode ter 2 olhos lindos e maravilhosos que não vão servir para nada. Você até vai agir dentro daquele escuro, mas qual é a validez daquilo? Você não está vendo nada. Então, isso é a inteligência sem conhecimento, gente. Então, quando a gente dá conhecimento para a inteligência, nutre a inteligência com conhecimento espiritual, e a gente está tendo acesso aqui a um conhecimento que é dito que é o rei do conhecimento, é o rei de todas as ciências apresentáveis, a gente passa a dar luz para essa inteligência agir de acordo com o Dharma, de acordo com Krishna, né? É isso que Krishna faz com Arjuna no Bhagavad Gita, né? Arjuna tem as opções e Krishna apresenta o conhecimento e Arjuna pode escolher depois disso. Então, nesse sentido, eu estava falando em relação ao sexo, né?
E de outra coisa relacionada ao sexo é a questão de objetificação alheia. Por isso que Srila Prabhupada toca nesse ponto de várias vezes nos significados dos versos da Bhagavad Gita. Quando eu objetifico alguém, o resultado da objetificação alheia é que eu acabo objetificando a mim mesmo, porque existe uma correlação em como eu vejo as almas e como eu vejo a mim e como eu vejo a Deus. Então tá meio que relacionado, assim, pessoas que têm uma perspectiva impersonalista de Deus, elas vão ter uma determinada perspectiva em relação aos outros e vão ter uma determinada perspectiva em relação a si mesmo, né? Porque é todo um relacionamento, é uma fogueira, né? E as faíscas da fogueira que se relacionam, as divas e Deus. Então, quando eu objetifico outra pessoa, eu estou me objetificando, porque eu também sou uma alma como ela. E o que resulta disso? Identificação corpórea. Quanto mais identificação corpórea, mais ilusão, mais sofrimento. Então, por isso que Srila Prabhupada, ele enfatiza esse ponto. Agora, eu não estou sendo aqui falando, enfatizando esse ponto do sexo para dizer que as pessoas não devem fazer sexo. Isso seria totalmente absurdo. Afinal, a Bhagavad Gita, ela é um manual do equilíbrio. Tem pessoas que sim, elas vão poder viver de forma celibatária, e essas pessoas que têm a capacidade de fazer isso devem ser muito incentivadas para que elas se estabeleçam nessa plataforma. Muito benéfico para o avanço delas e muito exemplar para quem quer atingir um nível de autocontrole, né? Porque a gente se inspira pelo exemplo das pessoas. Então é extremamente importante que elas existam e que essa plataforma do celibato seja de fato incentivada e protegida. As pessoas que estão praticando celibato sejam protegidas para que eles possam ter sucesso nesse empreendimento. Mas existe, Krishna apresenta a forma correta de executar a relação sexual, que é dentro de uma relação estável, uma relação na qual existe preocupação com as emoções alheias, né, dentro de um matrimônio. Então, essa coisa, esse fato, esse pequeno ajuste de você ter a intenção de estabelecer uma relação na qual seja um trio, né, que é o casal e Krishna, o casal e Deus, tendo a meta ajudar um ao outro a avançar espiritualmente, isso purifica essa relação sexual, realmente deixa a coisa muito mais sátvica, muito mais no modo da bondade. Então, essa é a primeira parte do significado, que eu queria trazer essas reflexões sobre. Então, vamos continuar lendo o significado de Prabhupada. Diz aqui: o yogi perfeito está tão bem disciplinado nas atividades da mente que já não pode ser perturbado por nenhum tipo de desejo material. Esta fase de perfeição pode ser atingida automaticamente por quem está em consciência de Krishna. Então, Srila Prabhupada aqui, ele define o yogi, porém ele estabelece a posição da consciência de Krishna, o que eu acho muito interessante, assim, tipo, o yogi é essa pessoa que vai estar fazendo tudo isso, é um patamar muito elevado, porém veja só a posição da consciência de Krishna, né? A posição da consciência de Krishna é que você, praticando ela, você já se estabelece dentro desses valores, desse princípio, e já atinge toda essa meta que o yogi atinge. Então, ele, com essas falas, Srila Prabhupada, ele invoca a nossa inteligência, né? Porque a consciência de Krishna, ela pode ser vista, de certa forma, como um atalho, porque é uma personalidade que já realizou Krishna, que está apresentando pra gente a meta última, ele está focando direto na meta última, e isso é simplesmente fantástico. A gente não precisa ter insegurança nesse processo, assim, a gente pode estar bem seguro de que é um caminho muito bom de se estar, né? É um caminho seguro de se estar, é autêntico. Tem uma passagem do capítulo 2, verso 59, no significado que sobre isso, sobre a prática do yogi e da consciência de Krishna, Srila Prabhupada coloca assim: se a pessoa não se situar transcendentalmente, não lhe será possível evitar o desfrute dos sentidos. O processo de restrição do gozo dos sentidos por meio de regras e regulações não é algo como restringir um doente de certos tipos de comestíveis. O paciente, porém, nem gosta dessas restrições, nem perde o interesse pelos alimentos. Do mesmo modo, a restrição dos sentidos por meio de algum processo espiritual como Ashtanga Yoga, em conexão com Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, etc., é recomendada a pessoas menos inteligentes que não tenham um conhecimento melhor ao qual aplicar. Mas quem no curso do seu progresso na consciência de Krishna experimentou a beleza do Supremo Senhor Krishna perde o gosto por coisas materiais mortas. Então, nesse significado, ele está elucidando bem essa parte que o Srila Prabhupada colocou aqui agora, né? No sentido de que, da mesma forma que quando você está doente, o médico diz assim: tem uma comida que você gosta muito, mas que você não deve comer ela, porque senão você vai piorar. Aí você pensa assim: bom, como eu estou doente, eu não vou comer ela.
para que eu não piore na minha doença. Mas aonde que foi trabalhado o apego ao sabor daquela comida? Em nenhum momento foi. É só uma restrição externa. Então, da mesma forma, quando a gente restringe os sentidos ou trancafia de alguma forma mais técnica, mais mecânica, a gente tenta fazer aquele processo de esvaziar, tirar o ar do copo, né? Ao invés de encher o copo de água, acontece que por um determinado período isso se torna sucedido, mas depois se perde. Então, é bem importante que a gente entenda esse ponto, né? E depois tem a ideia de que Krishna é Govinda, né? Então, aquele que traz prazer aos sentidos. Então, assim, é realmente muito seguro. Srila Prabhupada coloca no Srimad Bhagavatam que o processo da consciência de Krishna ele é um processo positivo, ele não é um processo negativo. O que ele quer dizer com isso, né? Você traz uma impressão positiva em cima da negativa, que é a da matéria. Então, fazendo isso, você naturalmente atinge os objetivos daqueles que estão tentando tirar a impressão negativa. A mesma história do copo, em vez de tirar o ar, colocar a água, né? Então, a gente preenche os nossos sentidos com Krishna. Krishna sendo Govinda, aquele que dá prazer aos sentidos, naturalmente os nossos sentidos vão começar a se tornar satisfeitos. Claro que não é instantâneo, é como um processo de tratamento, ele é gradual, mas a gente percebe que ele é muitíssimo efetivo, né? Krishna, a forma de Krishna, como Krishna se apresenta na sua fala, no seu nome, nos seus passatempos, na relação com os seus associados, tudo isso é extremamente doce e atrativo. Ele supre necessidades que a gente tem no dia a dia dos relacionamentos, de beleza, de tudo. Ele é a perfeição, ele é o máximo do que se pode atingir em todos os quesitos de busca que a gente tem nesse mundo material. Então, eu vejo o significado de Prabhupada em muitas passagens como uma invocação da nossa inteligência espiritual, né? Então, preste atenção, essa forma é segura de você seguir, né? Seja inteligente, faça isso. Aí depois tem a terceira parte do significado de Prabhupada, que ele coloca ele vai citar um verso do 9º canto do Srimad Bhagavatam, sobre Ambarisha Maharaj. Aí eu vou ler o verso aqui. São 4 versos, na realidade, que estão em um só, no 9º canto do Bhagavatam. Assim: Maharaj Ambarisha sempre ocupava sua mente em meditar nos pés de lótus de Krishna, suas palavras em descrever as glórias do Senhor, suas mãos em limpar o templo do Senhor, e seus ouvidos em ouvir as palavras faladas por Krishna ou sobre Krishna. Ocupava seus olhos em ver a deidade de Krishna, o templo de Krishna e as residências de Krishna, tais como Mathura e Vrindavana. Ocupava seu sentido tátil em tocar os corpos dos devotos do Senhor, seu sentido olfativo em cheirar a fragrância da tula-se oferecida ao Senhor, e sua língua em saborear a praçada do Senhor. Ele ocupava suas pernas em caminhar aos lugares sagrados e templos do Senhor, sua cabeça em prostrar-se diante do Senhor, e todos os seus desejos em servir ao Senhor 24 horas por dia. Na verdade, Maharaj Ambarisha nunca desejava nada para o gozo de seus sentidos, mas ocupava todos os seus sentidos em serviço devocional, ou em várias tarefas relacionadas com o Senhor. É através deste processo que alguém pode aumentar o seu apego ao Senhor e livrar-se inteiramente de todos os desejos materiais. Então, Srila Prabhupada cita essa passagem porque convém muito com o tema, né? E eu achei muito interessante, assim, que ele começa dizendo que, antes de tudo, ele fixa a mente no Senhor, para depois ele fixar as palavras. Porque, assim, se a mente não está fixa, provavelmente as palavras não vão agir em direção àquele objeto que a mente está, né? Por exemplo, se a minha mente não está fixa em Krishna, dificilmente eu vou falar em Krishna. Se a minha mente está fixa em Krishna, então é muito provável que as minhas palavras expressem sobre Krishna. Então está muito conectada a fala e a mente. Então mente, palavras, depois ele coloca mãos, ouvidos, olhos, tato, olfato, língua. Aí começa pelos membros do corpo, pernas, cabeça, e depois ele coloca os desejos espirituais. Quando a mente já está assim, já saboreou muito mais dessa doçura da relação com Krishna, a gente começa a ter esse ruti, esse gosto, né? Então a gente passa a ter desejos espirituais. A mente já está muito mais disciplinada. Então é muito assim importante, eu vejo nessa fala, nesse verso de Ambarisha do canto 9, que a mente acompanhe o serviço devocional, que a mente acompanhe todos os outros processos, porque
digamos que a gente vá executar um arati, né? Mas a nossa mente está em qualquer outro lugar. Será que a gente de fato está fazendo aquilo? Então é muito importante que a mente realmente ela esteja presente, ela esteja fixa em Krishna para que a gente execute o serviço. É um pré-requisito básico, assim, a gente deve meditar nisso ao longo do nosso serviço devocional. Por exemplo, a gente pode fazer as coisas sem estar, a gente pode estar sensorialmente conectado com a misericórdia de Krishna, mas se a mente não está, dificilmente a gente vai estar num estado de yukta, de conexão. Então, eu vou tomar a prasada, mas eu não vou meditar nem por um segundo que aquilo é a misericórdia de Krishna e que a prasada é Krishna, né? Então, eu vou fazer um bhajan, mas eu não vou meditar que é para o prazer de Krishna, né? Então, esse tipo de estado mental, a propensão a disciplinar a mente para que ela esteja situada no local correto é muito importante. Então, alguém poderia dizer, assim, não sei se conhecem Ambarisha Maharaj, quem está me escutando, porém, ele era um grande rei, uma personalidade assim muito destacada, no qual suas ações estavam todas pautadas no Sanatana Dharma, né? Então, ele tinha um equilíbrio dentro do reino dele, ele era rei do mundo inteiro, existia esse tipo de dinâmica na civilização védica há muito tempo atrás. E essa personalidade era virtuoso, caridoso, tinha muitas qualificações e ainda por cima ele era um devoto do Senhor, mas ele era um rei, então ele tinha funções administrativas e familiares, mas ele estava situado nessa posição, como a gente viu. Alguém poderia dizer, dentro desse contexto de o yogi e aquele que coloca os seus sentidos a Krishna, né, entre aquele que restringe e aquele que coloca os sentidos em Krishna, que Maharaja Ambarisha tinha que fazer isso porque ele era um rei, porque ele estava numa posição rajásica nesse mundo material, né, conectada muito com a paixão, com filhos, família, etc. Mas tem um passatempo muito interessante. É muito legal como Krishna cria situações às quais os devotos sejam exaltados, a qual os devotos sejam colocados assim num patamar muito de glorificação. Ele defende os seus devotos, né? E aí tem um passatempo que Krishna ele coloca Ambarisha numa situação muito interessante. Maharaja Ambarisha fez um voto de 1 ano de seguir Ekadasi e doada-se da forma perfeita, assim, quebrando tudo no horário direitinho, certinho, jejum total, etc. E num determinado dia de quebra de doada-se, ele tinha que quebrar no horário certo. E aí chegou uma personalidade ímpar para fazer visita para ele. E essa personalidade é Durvasa Muni. Quem já conhece um pouco de Durvasa Muni nos passatempos sabe que ele é um causador, assim, né? Tem uns munis aí que chegam para causar, assim, tipo Narada Muni, Durvasa Muni também. Aí Durvasa Muni chegou e aí Maharaja Ambarisha, todos sabem, assim, Durvasa Muni é muito exigente. E aí Maharaja Ambarisha fala para ele, oferece para ele um jantar, né, para que eles quebrem o jejum juntos, assim, né, para que eles tomem refeição juntos, praçada juntos. Aí Durvasa Muni aceita, porém Maharaja Ambarisha ele tinha horário para quebrar o jejum, porque ele estava seguindo o voto estrito de Ekadasi doada-se. Então, mas seguindo os votos pessoais dele, Durvasa Muni vai para a beira do Jamuna e ele vai fazer as orações, tomar um banho de rio, vários procedimentos da manhã, antes de chegar lá e tomar a praçada com Maharaja Ambarisha. E é muito interessante que Durvasa Muni não volta a tempo. E aí Maharaja Ambarisha ele fica assim, ele consulta os brahmanas, né? O que eu faço? Vai ser muita falta de educação da minha parte se eu quebrar o jejum antes de Durvasa Muni chegar. Porém, eu vou quebrar o meu voto se ele não vier, né? Se eu não quebrar o jejum, eu vou quebrar o voto, e se eu não quebrar o jejum, eu vou quebrar o voto, e se eu quebrar o voto, eu vou estar ofendendo o Durvasa Muni. Então, o que eu faço? Aí os brahmanas aconselharam ele a tomar um pouco de água, porque a água pode ser considerado como quebra de jejum ou não. Srila Prabhupada até explica isso. Então, Ambarisha Maharaj ele opta por tomar um pouco de água. Aí ele toma água, quebra o jejum, né? E Durvasa Muni volta e chega. Através do poder iógico dele, ele percebe que Maharaja Ambarisha tinha quebrado o jejum. Aí, o que acontece? Ele fica irado, fica muito irado e começa a amaldiçoar Maharaja Ambarisha. Então ele fala várias coisas, você está totalmente intoxicado pela sua posição de rei, você não merece essa posição, e fala coisas terríveis para ele. Aí ele puxa uma mechinha do cabelo, e dessa mechinha do cabelo ele transforma num demônio, e aí coloca esse demônio para atacar Maharaja Ambarisha. Maharaja Ambarisha fica completamente manso,
assim, fica muito tranquilo, ele é um devoto de Krishna, ele está completamente confiante em Krishna, e aí esse demônio vem vindo na direção dele, e o que acontece é que a Sudarshana Chakra aparece e mata o demônio, acaba com a cabeça do demônio. Ele foi totalmente defendido por Krishna, por Narayana. E aí Durvasa Muni vê aquilo, e como foi Durvasa que tentou jogar o demônio nele, o que acontece nesse tipo de maldição, de ofensa, etc., é que aí a Sudarshana Chakra voltou para atacar Durvasa Muni, porque tinha ofendido um devoto do Senhor, que era Maharaja Ambarisha. Então depois vai contando assim, a história que Durvasa Muni ele vai procurar abrigo em todos os locais do planeta. Quando ele não encontra abrigo em nenhum desses locais, ele tenta se refugiar nos 3 sistemas planetários. Então ele vai para planetas inferiores, intermediários, superiores, celestiais, até ele chegar no Senhor Brahma. Quando ele chega no Senhor Brahma, ele não encontra refúgio também. O Senhor Brahma diz, olha, comigo você não vai conseguir nada, é melhor você procurar o Senhor Shiva. Aí ele chega lá para o Senhor Shiva procurando refúgio, ele diz, olha, Sudarshana Chakra, nem eu nem Brahma podemos com ela, você só pode procurar refúgio com o Senhor Vishnu, o proprietário da Sudarshana Chakra, ele pode te livrar disso. Aí ele não tem outra escolha e ele vai encontrar com Vishnu, vai procurar pelo abrigo de Vishnu e vai pedir perdão pelo erro dele. E então Vishnu fala umas coisas belíssimas, olha em que posição Maharaja Ambarisha, que estava fazendo tudo isso, ocupando mente, palavras, mãos, ouvidos, olhos, tato, olfato, língua, pernas, cabeça e desejos com Krishna. Krishna vai dizer, vai ser umas falas muito lindas assim sobre os devotos, da relação dos devotos. Então ele diz assim, a suprema personalidade de Deus disse ao Brahmana, a Durvasa Muni, quando ele chega para pedir abrigo, estou sob o completo controle de meus devotos. Na verdade, não sou absolutamente independente, porque meus devotos são inteiramente desprovidos de desejos materiais. Situo-me apenas no âmago de seus corações. Se mesmo aqueles que são devotos do meu devoto são muitos queridos por mim, o que dizer então de meu devoto? Aí depois ele vai dizer, visto que os devotos puros abandonam seus lares, esposas, filhos, parentes, riquezas, e mesmo suas vidas simplesmente para servir-me, sem nenhum desejo de obter progresso material nesta vida ou na próxima, como posso em momento algum abandonar tais devotos? E aí ele diz assim também, assim como através do serviço as mulheres castas mantêm seus gentis esposos sob controle, os devotos puros que são equânimes para com todos e inteiramente apegados a mim, no âmago de seus corações, mantém-me sob seu pleno controle. Então, uma declaração de amor assim, aos devotos que Krishna faz. E aí depois ele vai dizer para Durvasa Muni, só para concluir o passatempo, que ele deve buscar pelo perdão de Maharaja Ambarisha. Caso Maharaja Ambarisha perdoe ele pode recolher a Sudarshana Chakra dele, mas que isso não estava nem no controle dele, porque os devotos puros dele o controlam. Então essa é a posição dessa personalidade, né, de Maharaja Ambarisha, que estava executando tudo isso com os seus sentidos, de forma ativa, ocupado em consciência de Krishna, uma posição totalmente exaltada, né? Krishna o coloca como ele sendo controlador dele mesmo. Então a gente vai ter aquela famoso verso do Chaitanya Charitamrita do Madhya Lila, que fala Rishikena Rishikesh Sevanam Bhakti Ruchyate, que Bhakti significa ocupar os sentidos com o Senhor dos sentidos. E muitas vezes Srila Prabhupada define Bhakti como serviço devocional. Então, o serviço devocional é o que? Também ocupar os sentidos com o Senhor dos sentidos. É um método inteligente, é transcendental. Então, a quarta parte do significado diz assim. Esta etapa transcendental talvez nem seja mencionada nas opiniões emitidas pelos seguidores do caminho impersonalista, mas se torna muito fácil e prática para alguém em consciência de Krishna, como evidencia essa descrição das ocupações de Maharaja Ambarisha. Se a mente não se fixa nos pés de lótus do Senhor através da lembrança constante, estas ocupações transcendentais não são práticas. Olha só, é isso que Srila Prabhupada fala. Se a mente não se fixa, as ocupações transcendentais não são práticas. Então, a mente tem que estar fixa, né, na execução, tem que acompanhar o corpo, a mente tem que estar presente, não é só o corpo que está agindo. E aí, Srila Prabhupada comenta também sobre a perspectiva impersonalista. Então, a perspectiva impersonalista nunca cita esse viés do serviço devocional de ocupação do que temos, as ferramentas que Krishna nos deu para nos conectarmos com Ele, porque a perspectiva impersonalista ela exclui atributos pessoais do Senhor.
né? Então ela não vai trazer esse aspecto de vinculação, até porque se ela não considera uma identidade, uma personalidade para a alma espiritual, certamente que ela não vai considerar que tenhamos sentidos espirituais para conectarmos com o Senhor, né? Então isso não vai ser apresentado numa perspectiva impersonalista. Então acho que a última parte agora do significado, para concluir, diz assim: no serviço devocional ao Senhor, portanto, tais atividades prescritas chamam-se archana, ou ocupar todos os sentidos no serviço ao Senhor. Os sentidos e a mente precisam de ocupação. A simples abnegação não é prática. Portanto, para as pessoas em geral, especialmente para aquelas que não estão na ordem de vida renunciada, a ocupação transcendental dos sentidos e da mente, como se descreve acima, é o processo perfeito para o sucesso transcendental que se chama Yukta no Bhagavad Gita. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então, Srila Prabhupada coloca aqui no final do significado que os sentidos precisam de ocupação. Então, para os sentidos estarem ocupados, nós precisamos que conhecimento seja compartilhado, que conhecimento seja disseminado. Então, essa é a importância ímpar. Por isso que Krishna diz na Bhagavad Gita, no capítulo 18, que aquele que ensina esta ciência para os outros é o meu mais querido e etc., justamente porque não há como os sentidos se aferrarem em Krishna se não houver um conhecimento que isso seja apresentado, que deva ser feito, porque os sentidos vão ter que se prender em alguma coisa, não existe neutralidade nesse sentido. Então, ou eles vão estar fixos na matéria, ou eles vão estar fixos em Krishna. Então, muitas pessoas simplesmente não fixam os sentidos em Krishna, ou não entram em contato com Krishna através dos sentidos, porque nunca tiveram acesso a isso, né? Então, por isso que a disseminação da consciência de Krishna, ela não é um dever de um devoto ou outro. Agora tem um outro tipo de fala, mas ela não é um dever de um devoto um devoto iniciado, um devoto... Todo mundo que tem alguma realização espiritual em consciência de Krishna deve compartilhá-la, e sabendo que compartilhando ela, a sua própria satisfação e a sua própria compreensão em relação àquele compartilhamento vai aumentar. Então, esse processo que a gente está vivendo nessa era, receber uma ciência divina, como Srila Prabhupada nos apresentou, todo esse conhecimento da Bhagavad Gita, que não teria como ser compreendido se não houvesse um devoto puro para explicar, né? Não seria compreendido da forma correta. Neste contexto de Kali Yuga, é para ser compartilhado, é para ser disseminado. Então, todo mundo que escuta, todo mundo que tem realização, tem como direito natural compartilhar isso com os outros, e vai estar fazendo um bem para a humanidade imenso. Então, era isso que eu queria trazer na fala de hoje. E Yukta, né? Estar conectado com o Supremo, não é simplesmente yoga, a conexão, porém estarmos nesse estado de relacionamento com Krishna, porque muitas vezes a gente fala em yoga, muitas vezes a gente fala em minha conexão, não estou conectado, isso, aquilo, né? A gente tem usado esse termo muito nos meios espirituais, mas o que realmente significa a gente estar conectado? De acordo com a Gita, para a gente estar conectado, a gente tem que estar empregando, né, a mente, a inteligência, os olhos, o ouvido, o tato, as palavras, a serviço do Supremo. Isso é estar conectado com o Supremo, e não simplesmente, como muitas vezes é apresentado, um estado de bem-estar. Um estado de bem-estar não é exatamente conexão, porque se ela não tiver com Krishna como centro, né? O bem-estar é bom, porém, se não tiver Krishna, então isso é conexão. Então a gente tem que trazer os conceitos, né, corretos assim, e investigar eles na gente mesmo. Então, é isso que eu queria trazer hoje. Vou dar uma olhadinha se tem algum comentário aqui. Eu agradeço muito pelo convite, pela participação de vocês. Não vou me estender muito mais. Deixa eu ver aqui. Anandarasa, Hare Krishna. A Kátia, Hare Krishna, boa noite. Luiz Carlos, Sueli, vou ver se tem alguma pergunta. Jefferson, Snanayatra, Hare Krishna, Geraldo, Magali, que saudades Magali, Hare Krishna. O Brahmarshi perguntou aqui se quem escolhe é a inteligência. A inteligência nutrida pelo conhecimento, ela sim tem como função escolher, mas uma inteligência não nutrida pelo conhecimento, ela não vai fazer as escolhas corretas, né? Porque meramente escolher não significa que a gente está escolhendo corretamente.
Hare Krishna, obrigada pela disposição em compartilhar esse conhecimento de maneira sistemática e didática. Por favor, fiquei com uma dúvida, quem escolhe? Bom, acho que eu respondi agora, né? Sim, a inteligência escolhe, mas ela só vai escolher de acordo com o Dharma se ela for alimentada por conhecimento espiritual. Ela pode escolher as coisas incorretas. Querendo ou não, a gente está sempre escolhendo, né? Isso faz parte da alma ser ativa. Uma alma inativa, não existe inatividade na plataforma da alma, né? A gente pode até pensar que em alguns momentos a gente está se eximindo da ação, mas a gente está escolhendo não agir, e escolher não agir também é uma ação. Então a alma nunca foge de agir, e agir é escolher. A gente escolhe o tempo todo, ainda mais no ambiente no qual a gente está, no ambiente material, e tem a opção de escolher pela realidade espiritual, né? Então essa questão de compartilhar o conhecimento é justamente para que as pessoas possam ter uma outra escolha, porque se o sentido só tem a matéria como escolha, é a única escolha que vai ser feita sempre, né? Então, Vitor, meu querido amigo Vitor, Hare Krishna, Radha Shakti, obrigado pela aula. Por favor, tenho uma pergunta. É possível que uma pessoa engajada em serviço devocional na consciência de Krishna sinta, depois de um tempo, necessidade de dar um passo atrás e praticar outro método com o qual se identifique? Ou se alguém que chega a Bhakti Yoga não regride mais? Obrigado, Osgar Prabhupada. Então, assim, é interessante essa pergunta. Ela tem um viés, assim, sutil de compreensão, porque, de acordo com Krishna, na Bhagavad Gita, ele fala que uma pessoa que avança nesse caminho, ela não regride mais. Não existe perda nem diminuição dentro do processo da Bhakti Yoga. O que significa isso? Né? Que não existe perda, não existe diminuição, pode haver uma pausa. Será que existe uma pausa? Porque depois Krishna vai dizer que todos estão no seu caminho, independentemente de onde estiverem. Não existe outro caminho sem ser o caminho de Krishna. Então, uma vez, Chandramukha Swami explicou que dentro desse caminho a pessoa pode estar andando em direção a Krishna, ou ela pode estar andando se distanciando de Krishna, porém o caminho é sempre de Krishna. O dono do caminho é Krishna, e ela vai, quando ela se distanciar, ela vai dar de cara com uma parede, ela não vai encontrar nada, ela vai ter que virar e vai ter que voltar para Krishna, porque não há outra opção. Então a gente fica batendo a cabeça na parede, não há outra opção. Agora sim, dentro da minha experiência e da minha observação, eu tenho visto que pode ser que uma pessoa praticando consciência de Krishna, ela precise em algum momento dar uma pausa, até como uma questão de digerir, até como uma questão de lidar com karmas que não esteja conseguindo lidar, ou por alguma incompreensão assim no processo, que aquela chama não foi acesa de forma contínua. Isso acontece, da pessoa dar um passo atrás para poder dar dois para frente depois, né? É como se fosse um impulso, né? A gente pode ver que às vezes a gente precisa regredir um pouquinho para poder ir mais para frente depois. E a questão de experimentar outros processos, eu acho que tem muito a ver com a compreensão de entender o que Bhakti Yoga é. Bhakti Yoga, ela é transcendental. A gente pode praticar Bhakti Yoga em qualquer lugar que a gente esteja, mesmo que seja no inferno. Então, assim, uma pessoa querer observar como outros processos funcionam não significa que ela esteja se ausentando do processo de Bhakti. Ela vai estar andando na direção contrária quando ela não estiver buscando por Deus nesses locais, né? Nesses diferentes locais. Mas se ela estiver buscando por Deus e por compreensão de forma sincera, ela não vai estar se ausentando do processo de Bhakti, né? O processo de Bhakti é a própria natureza da alma, né? Hare Krishna, gratidão, sua fala divina. Mirabai, obrigada pela gentileza, pelo carinho. Brahmash, excelente passatempo, ótima aula, maravilha. Obrigada, Nandarasa, obrigada, Snaniatra, obrigada, Brahmash, Vitor, Mirabai, obrigada quem ainda estiver assistindo aí. Era isso que eu queria trazer hoje. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar agora aqui. Então, espero que tenha sido útil para vocês essa fala de hoje. Hare Krishna, boa noite, bom final de semana para todo mundo. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.